Bom, gente, minha análise assim, meio breve. Nós estamos agora, e sempre vamos estar batendo nessa tecla, nós, da coordenação como um todo, que nós estamos agora no processo sucessório no nosso país. E a gente agora vamos falar para vocês mesmo, de fato, quem deve ser os governantes da nossa nação. A gente já avaliamos aí o processo das folhas de reitor, que foi um tiro no pé que a categoria deu, né? Não só a nossa, mas os alunos e docentes, né? Dada aí a conjuntura que eu acabei de colocar para vocês aí nos setores, o que está acontecendo nos setores. Mas assim, lembrando, companheiros, que a gente temos que, vamos trabalhar e fazer campanha para os candidatos mesmo, de fato, que têm interesse em defender a classe trabalhadora. Não precisa nem fazer uma análise mais profunda, quem sabe, vocês sabem muito, tanto quanto eu, que foi o governo Lula. Avançou, ficou algumas coisas, mas avançou. Não dá para retroceder. Por isso que a gente está indicando a candidata, pela primeira vez na história desse país, uma candidata, a Dilma. Uma candidata a mulher, já está na hora das mulheres, já está antes de tudo. A mesa, né, é um orgulho para nós. A mesa, e nós queremos uma mulher presidente dessa nação. E ela vai mostrar o que vocês são capazes e são muito mais do que ser só dona de casa. Vai ser agora, vai ser mãe de todos os brasileiros. Então, a gente temos que fazer campanha, convencer nossos parentes, convencer nossos filhos, netos, tudo quanto há, para fazer valer o voto para essa candidata. E contando também, eu vou torcer essa sardinha para cá. Nós temos o deputado Gilmar Machado, já foi várias vezes candidato a deputado federal, já batemos, já fizemos vários debates com ele. Continua sendo um deputado que tem compromisso com a educação. Ajudou nós na carreira, entendeu? E várias outras questões de interesse na nossa categoria. Inclusive, recentemente, nós conseguimos uma emenda parlamentar para construir a nossa centro de convivência da nossa federação em Brasília. E, recentemente, também nós tivemos lá na LTO, solicitando ajuda também dele, provavelmente no final do ano ele vai dar uma resposta, né, Tião? Com relação à construção do centro de convivência para nós, técnico administrativo da UFO, aposentado e trabalhadores nacionais. Então, ele tem interesse, então nós vamos trabalhar com ele, vamos lutar para que ele seja eleito, e para isso preciso de todos vocês fazer campanha de Gilmar Machado. E também tomar muito cuidado com os nossos co-irmãos que estão sofrendo aí, que somos o minuto, para concluir em 1 minuto, os co-irmãos aí que estão aí sofrendo, que são os professores da rede estadual, com o massacre do AS Leve, agora de Anastasia, né, achatamento do salário deles, o que eles passaram, estão passando, foi o que nós passamos na época de FHC, salário achatado, mais que tudo, tem um piso nacional, e o Aécio diz que o país está crescendo mais que o Brasil, mas o salário do povo não cresce. Brincadeira, né? O que é isso? O que está acontecendo? Então, estamos apostando também, apesar que não é do meu partido, mas vamos apostar no Hélio Costa para governador do estado de Minas Gerais. Para isso precisa também de todos ter um compromisso. Os trabalhadores da rede estadual e da rede municipal são co-irmãos da gente, como os trabalhadores docentes dessa universidade. Então, vamos apostar na chapa pura e Pimentel ao senador dessa república, também para defender os interesses e ajudar o governo de Dilma, se Deus quiser, vai ser eleito. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Às vezes esqueceu de encaminhar, de orientar a Assembleia, as falas de 3 minutos, na fala do quinto orador externo, suas inscrições, e com 2 minutos a mesa avisa aos companheiros que estão inscritos para encaminhar a sua fala. Carlinhos. E eu vou iniciar pela questão do aumento abusivo da Unimed. Há cerca de quase um ano,
grande parte de vocês, de nós que estamos aqui, assistimos um debate, uma palhaçada, ali no bloco 2A, que era o anúncio do aumento de 45% no convênio da Unimed. O que me deixa mais preocupado é que tinha até torcida organizada para a Unimed, companheiros da universidade. Tinha até torcida organizada. Agora só não tinha bombonzada porque não tinha ainda iniciado a Copa do Mundo. Porque senão estava com bombonzada. Tinha companheiro nosso que diz que defende o trabalhador, foi lá fazer um discurso inflamado em defesa do aumento da Unimed. Eu tinha contado, tirando muitos R$5 que eu tinha no bolso e passou para a Unimed. Eu tive até vontade, porque o companheiro foi lá fazer um discurso em favor do aumento da Unimed. Eu pensei, eu tenho só 5 que eu vou ter que dar dinheiro para a Unimed. Né? E pessoa que diz que defende o trabalhador. Então, essa palhaçada, há cerca de 1 ano atrás. E vocês lembram o que ele disse? Olha, depois de fazer os ajustes, se nós constatar que o aumento foi muito, podemos até baixar o valor, podemos até reajustar no próximo ano. E eu fiz uma comparação, falei, olha, já viu o valor das verduras, dos legumes baixar após a quaresma? Tudo aumenta porque é época de quaresma, né? Depois termina a quaresma, continua aumentando, né? Então foi essa comparação que eu fiz. E agora vem com uma proposta de mais de 35% novamente no plano de saúde. Quer dizer, tentando abocanhar aquele valor da contrapartida do governo foi reajustado. Então a questão é que o nosso representante o sintético, já manifestou contra. O sintético está sobrando uma matéria do Ligeirinho totalmente contra esse reajuste abusivo. Infelizmente, o contrato não é com o sintético, é com a UFO, né? E os representantes da UFO parecem que também são representantes da Unimed. Eles defendem muito mais a Unimed do que a própria diretoria da Unimed. Então, essa questão vai ter um debate longo que a gente fazer. A outra questão, bem recente, nós fizemos uma reunião e o companheiro falava para nós, e esse não foi o 12º, não o 13º, da questão da perseguição, da questão da retaliação, da questão do autoritarismo na universidade. E eu disse a ele, olha, vocês estão colhendo os frutos que vocês plantaram. 71% dos técnicos administrativos votou nessa administração que está aí. Vocês estão colhendo os frutos que vocês plantaram. Então eu espero que não incorra no mesmo erro na eleição para governo, que não coloque Fernando Henrique novamente no Senado. Que quando o Serra coloque que é o pai da saúde, não esqueça que foi eu que estive o FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que soltou o mosquito da dengue. E eu disse que foi o pai da saúde, mas elas tiraram o FUNASA. Colocou 1.200 trabalhadores à disposição, recebendo sem trabalhar, porque queria distinguir a Fundação Nacional de Saúde. E hoje a grande preocupação deles é com a saúde. Impressionante, né, gente? Então, eu vou concluir, a minha que me chama a atenção, é um momento refletivo. Não fui eu, não foi com o meu voto, mas votaram errados para a administração da universidade. Não vai ser com o meu voto, vai votar errados também para a presidente da República, para retornar, Fernando Henrique, retornar congelamento salarial no cenário da Câmara. Vai.